O tema do Além da Notícia de hoje é a lei da ficha limpa e o que ela está provocando, e provocando no sentido muito positivo, nestas eleições agora de 2012. Conversando conosco, Jovita Rosa, do MCCE, e Edson Desan, do movimento Voto Consciente, com sede nacional em São Paulo. Edson, compra e venda de voto, apesar da ficha limpa, ainda é possível? É possível, porque é difícil a justiça eleitoral apanhar esses casos. Mas que a gente sabe que, principalmente nos rincões do Brasil, ainda existe compra de voto. Existe os voto de curral. É difícil chegar lá, mas isso precisa ser combatido pela justiça eleitoral. O eleitor tem que saber que o voto dele tem um valor. O valor dele não é a dentadura que ele vai receber, a caixa d'água que o candidato está prometendo para ele, o emprego que ele vai ganhar. O valor do voto está em construir um sistema político decente, que vai se reverter para toda a sociedade, e não só para ele, para o núcleo dele ou para a família dele. É nisso que o eleitor tem que pensar. Aquele voto que ele está vendendo e que vai ajudar a eleger um candidato que adota essa prática, quando ele for eleito, claramente esse candidato vai utilizar essas práticas no exercício da sua função. Então o eleitor tem que saber que a compra de voto, apesar de ter um ganho momentâneo, é um grande prejuízo para ele e para toda a coletividade. Você sabe que eu vejo isso como um drama terrível. Mas é. Porque eu conheço, Jovita, no interior desse país, eu já escutei no interior desse país, pessoas dizerem assim, mas o candidato fulano de tal, ele me deu caixa d'água, me deu encanamento para minha casa, está dando tijolos para construir lá na roça. Então, uma pessoa que recebe tudo isso, ela se sente quase que obrigada a votar naquele candidato. Ainda mais que o nosso povo tem um senso de gratidão enorme. E muito. Só que um senso de gratidão enorme, que é algo que pode ser considerado como extremamente honesto, às vezes cai numa prática desonesta. Pois é, o voto, eu classifico o voto assim, eu te dou uma procuração e todo o meu salário todo mês. Aí você vai fazer o que você quiser, você pode vender minha casa. Você tem uma procuração minha que eu dei através do voto. Você pode pegar meu salário todinho e desviar para o seu banco. Você pode pegar minha casa e vender. Você pode pegar os meus filhos e colocá-los em outra escola mais distante. Então, a gente dá um poder muito grande através do voto para um político. Então, e o político inescrupuloso, ele usa desse voto, sim, para desviar o seu salário. Ele usa desse voto, sim, para não investir na escola pública, para forçar a pessoa a colocar o filho na escola privada. Ele usa, sim, para não investir na saúde pública, para forçar que as pessoas tenham um plano de saúde. Então, a gente tem que ter uma consciência da importância do nosso voto. Né? O voto ele é precioso. Se um candidato está lá na sua casa comprando voto, ele é corrupto. Jovita, tem alguém agora nos escutando nesse Brasil que disse, puxa, já aconteceu isso comigo, eu estou pensando em votar nesse candidato. E aí, Jovita, porque que nós estamos apelando para uma conscientização importantíssima e, ao mesmo tempo, a gente vê que a vida das pessoas, na sua realidade, é algo que é dramático para ela decidir isso, é dramático para ela dizer assim, eu me beneficiei com a ajuda de tal candidato, eu não vou votar nele agora, será que eu não estou fazendo uma coisa errada? E aí? Olha só, eu queria falar assim, como uma pessoa católica que eu sou, né? Na missa a gente pede perdão por 3 pecados grandes, atos, palavras e omissões. Então a gente tem que avaliar como é que está a nossa consciência, né? Porque se eu estou votando, eu sei que a pessoa está comprando voto, eu sei que ela é corrupta. E aí a pessoa fica corresponsável pelos atos daquele político que ela elegeu. Então, nós sempre temos essa consciência, isso também é um pecado, sabe? Eu estou votando consciente de um camarada que está comprando um voto e ele é corrupto. Ele vai chegar lá e vai desviar, não tenho a menor dúvida. Então, nós temos a nossa corresponsabilidade, que a gente pense nisso na hora de votar. E na dúvida, não ultrapasse, não vote. Sabe? Vote em outra pessoa, não reeleja. Se a pessoa já comprovou que ela fez promessa e não cumpriu, não reeleja. Muito bem. Edson, vamos falar de doações de campanha agora, gente? Bora. É um assunto também que o Ficha Limpa abrange as questões, por exemplo, hoje as candidaturas que nós temos hoje aí em todo o território nacional. As doações das campanhas destes candidatos, elas são reveladas, elas são publicadas, a gente tem conhecimento. O Ficha Limpa diz alguma coisa sobre isso?
Não, ela não trata de doações para a campanha. O que recentemente aconteceu foi a aprovação de uma lei, tal da Lei da Transparência, e que deu margem para que, adicionalmente ao que acontece na Lei da Ficha Limpa, fosse, alguns juízes já estão praticando isso, juízes eleitorais, exigindo que haja uma prestação de contas dessas doações durante o processo eleitoral, ou seja, durante a campanha, e não apenas depois da eleição, como é a exigência da lei eleitoral através da Justiça Eleitoral. Então, esse acompanhamento está revelando assim, quantias enormes que estão sendo carreadas para os candidatos, que é um verdadeiro escândalo, porque são verbas altíssimas, que a gente fica imaginando, se o candidato está investindo valores tão altos na sua campanha, como é que ele está imaginando resgatar esse investimento no futuro? Certamente não vai ser com práticas decentes que ele vai recuperar esse investimento. Então, existem propostas que o MCCE está fazendo no sentido de tornar, por exemplo, o financiamento público da campanha, que vedaria a doação por particulares, por empresas, e aí seria uma forma de nivelar as campanhas políticas de vários dos partidos. Eu vou para a prática. A gente está no trânsito e passam aqueles rapazes e moças entregando panfleto de candidato. O candidato está com a fotografia, os banners, os cartazes, outras coisas de madeira com a fotografia dele ali enorme por todos os lados, e de outro você não vê nada. Isso para a gente é um indicativo? É um indicativo, sim. E o Edson, ele falou uma coisa muito interessante, investimento. Né? Então, os empresários que fazem grandes doações, eles não fazem doação de campanha, eles fazem investimento, porque depois... Investimento naquele candidato. Naquele candidato. Por exemplo, eu sou contadora, eu trabalho no Departamento Nacional de Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde. Então, quando a gente vai fazer uma auditoria, a gente pega o processo eleitoral, no edital a gente já vê o direcionamento com muita clareza. Quando a gente confere quem financiou as campanhas, estão lá. Então, é investimento sim, ele quer esse dinheiro de volta, com juros. Nós vivemos num país capitalista, né, que o lucro é a prática saudável, né, em termos. Agora, o lucro, quando você tem que desviar o recurso público para cumprir esse papel, sabe, chega a ser covarde, sabe? Aí desvia dinheiro da saúde e as pessoas morrem. Desviar dinheiro da educação, morre, demora um pouco, mas morre. Vai para a cadeia, né? Falta de educação, as pessoas geralmente têm outro tipo de vida, né? Que poderia ser diferente se ela tivesse uma educação com qualidade. Na saúde, desviou, a pessoa morre imediatamente. Então, isso é o fruto da corrupção. Esse é o fruto desse investimento que são feitos nas campanhas eleitorais. E que nós, eleitores, temos que ter essa consciência de que pessoas estão morrendo por causa da corrupção. Olha, eu estive recentemente numa grande cidade brasileira, são muitas, então não tente adivinhar. E eu via muitos rapazes e moças nas ruas vestidos com a camisa do tal candidato, mas muitos panfletos, muitos cartazes. E eu não vi de nenhum outro candidato. Eu falei, puxa vida, isto aqui é um mau indicativo, né? O poder econômico, infelizmente, ele ainda tem um peso muito grande na definição das eleições. É uma coisa difícil de você acertar. Porque, por exemplo, quando se fala em financiamento público de campanhas, existem algumas críticas e algumas até com alguma razão. Por exemplo, quando você fala em financiar publicamente a campanha, ou seja, com dinheiro público, as pessoas falam, poxa, mas os partidos já recebem o dinheiro do fundo partidário, que é um recurso grande que eles recebem todo ano, inclusive em anos não eleitorais, e agora a gente vai desviar mais dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para partido político, fazer campanha. Então, existe uma primeira ideia distorcida do que seja o financiamento público de campanha. E também dizem o seguinte, que além do fato de existir esse recurso enorme que seria carreado para a campanha política, financiada com recursos públicos, existe também a dúvida se, mesmo com o financiamento público, acabaria o Caixa 2, o financiamento privado,
né? Seria difícil fazer esse controle. Mas essa é uma questão que tem que ser enfrentada, porque a realidade, como você disse, é o que você vê na rua, candidatos fortíssimos, despejando milhões na sua campanha, com produtos, com publicidade, com cabos eleitorais, enfim, enquanto outros que não têm os mesmos recursos não podem fazer frente numa campanha eleitoral. E é tudo isso que nós estamos aqui conversando neste momento, há uma única solução, uma reforma política, Uma né? reforma política. Agora, me diga uma coisa, se para a gente conseguir o Ficha Limpa, a gente mobilizou a nação com tantos votos, para se fazer uma reforma política, o mesmo gesto poderia dar resultado, porque se deixarmos por conta do Congresso Nacional, já escutei de vários congressistas aqui, se deixar por conta do Congresso Nacional, não sairá uma reforma política decente. Olha, da forma que esse Congresso está colocado hoje, nós não avançaríamos. Nós temos pretensão, assim, em 2014 virá um novo Congresso Nacional, né? Um Congresso Ficha Limpa. Então, a partir da iniciativa popular, nós estamos dignificando a política e aí nós iremos também ousar esse passo através da iniciativa popular e fazer um projeto de lei específico para a reforma política, para tratar desses temas, né? Porque isso barra até o candidato, a pessoa que é vocacionada, porque tem gente que tem vários chamados, né? Tem gente que é chamada à vida religiosa, ao casamento, a tudo, e tem gente que é vocacionada à política. Eu posso te confessar uma coisa? Eu estou com o meu coração chorando, porque nessas eleições conheço homens extremamente dignos de estar na política e que saíram. Eles simplesmente abriram mão da política, não aguentaram a pressão, não aguentaram sentimentalmente viver ali dentro, conviver com tudo aquilo, a pressão psicológica, e sofreram muito em sua saúde no tempo que estiveram ali dentro, e não quiseram mais voltar para a política. É uma pena. O Brasil todo perde. A gente sente falta dessas pessoas lá, sabe? Então, as pessoas que são vocacionadas, elas têm que resistir, sabe? Nós precisamos delas lá, sabe? O que não pode é deixar o poder econômico tomar conta de tudo. Eu já tive reunião com políticos que ele falava, olha, a gente tem que trabalhar o financiamento público de campanha, porque toda eleição tem que vender uma fazenda, sabe? Ele só não falou quantas fazendas ele compra durante o mandato. Mas nós precisamos dessa regulação e isso vai vir pela iniciativa popular. Muito bem. Olha, eu quero perguntar para vocês daqui a pouquinho também sobre a empresa limpa. Aliás, já posso até antecipar. O que é considerado uma empresa limpa? Bom, a empresa limpa é aquela que adota práticas comerciais, práticas ambientais, práticas com relação ao seu empregado, que são dignas, que tratem a pessoa como dignidade da pessoa humana, que trata o meio ambiente não visando apenas o lucro imediato, mas que ele projete ao longo do tempo o lucro dele, o investimento dele na preservação do meio ambiente e tendo a parte do lucro dele, evidentemente, que o lucro, ninguém condena o lucro, porque é isso que move o empreendedor. Quando a pessoa tem um patrimônio ou tem uma poupança, quando ele se dedica ao empreendedorismo, ele, evidentemente, que ele não vai fazer doações ali, mas ele tem que ter essa visão, ou seja, tratar bem o empregado dele, tratar bem o meio ambiente e pagar os seus impostos corretamente. Tá, mas eu gostaria de saber o seguinte, a relação de empresa limpa com ficha limpa, com política limpa, nós estamos nesse período eleitoral. É possível também que haja empresa limpa apoiando também eleições, atuando de forma correta também? O que se conhece desse mundo? Olha só, nesse âmbito, assim, a gente ainda tem muito que avançar na conscientização desses empresários, né? Porque nem todos os empresários também usurpam do público, né? Então, é uma área ainda que a gente tem que aperfeiçoar cada dia mais, porque também nós precisamos do eleitor limpo, né? O eleitor que aceita vender seu voto, ele também é um eleitor sujo, ele é tão corrupto quanto quem compra. Então, a gente tem que avançar nessa limpeza, né? Ampla, né? Para todos os lados, nas empresas que financiam e no eleitor também que vende seu voto. Muito bem. Continuamos aqui falando do Ficha Limpa. No próximo bloco voltaremos a falar sobre compra de votos, sobre saúde, sobre segurança, sobre educação, sobre as necessidades do povo brasileiro e estas eleições agora que dizem respeito diretamente
à sua vida, porque é de alguém que está morando do seu lado, seu prefeito, seu vereador. Voltamos já.